Agricultura familiar não é propriamente um termo novo, mas seu uso recente com ampla penetração nos meios acadêmicos, nas políticas de governo e nos movimentos sociais adquire novas significações. Quando o poder público implanta uma política federal voltada para esse segmento, o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, ou quando cria a Lei 11.326/2006, a primeira a fixar diretrizes para o setor. A opção adotada para delimitar o público foi o uso operacional do conceito, centrado na caracterização geral de um grupo social bastante heterogêneo. Já no meio acadêmico, encontramos diversas reflexões sobre o conceito de agricultura familiar, propondo um tratamento mais analítico e menos operacional do termo. Ao buscarmos na literatura as contribuições para a delimitação conceitual da agricultura familiar, encontramos diversas vertentes, dentre as quais destacamos duas. Umas que considera que a moderna agricultura familiar é uma nova categoria gerada do bojo das transformações experimentais pelas sociedades capitalistas desenvolvidas, e outra que defende ser a agricultura familiar brasileira um conceito em evolução com significativas raízes históricas. Tendo como foco o caso europeu, a primeira corrente citada considera que não há significado em buscar as origens históricas do conceito, como, por exemplo, estabelecendo uma relação com a agricultura camponesa. Uma agricultura familiar altamente integrada aos mercados, capaz de incorporar os principais avanços técnicos e de responder às políticas governamentais, não pode ser nem de longe caracterizada como camponesa. Alguns estudiosos ressaltam a semelhança entre os camponeses e a agricultura familiar. Primeiramente, vamos resgatar algumas características básicas do conceito clássico de camponês. A. Acesso estável à terra, seja em forma de propriedade, seja mediante algum tipo de usufruto. B. Trabalho predominante familiar, o que não exclui o uso da força de trabalho externa, de forma adicional. C. Autossubsistência, combinada a uma vinculação ao mercado eventual ou permanente. D. Certo grau de autonomia na gestão das atividades agrícolas, ou seja, das decisões sobre o que plantar, como dispor dos excedentes, entre outros. Portanto, produção camponesa é aquela em que a família, ao mesmo tempo, detém a posse dos meios de produção e realiza o trabalho na unidade produtiva, podendo reproduzir, tanto para a sua subsistência como para o mercado. No Brasil, os que hoje são chamados de agricultores familiares já receberam diferentes nomes. Para Martins, no contexto de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Paraná, o homem rural é conhecido como roceiro e caipira. No Nordeste, denomina-se tabaréu. Em diferentes regiões do país, encontra-se o caboclo. Para o autor, todas são palavras de duplo sentido. Fazem referência a agricultor e a quem vive no campo, mas também indicam a pessoa rústica, atrasada e ingênua. São palavras depreciativas e ofensivas, muitas vezes relacionadas à preguiça, à pouca disposição para o trabalho. Para Martins, houve um escamoteamento conceitual devido ao fato de que, no Brasil, temos a história urbana, uma história dos que participam do pacto político, do qual o camponês é excluído e pelo qual é visto como um ator inferior no essencial. Este mosaico de produtores de alimentos é unificado sob o conceito de camponês no contexto de processo de transformação econômica do Brasil, iniciado na primeira metade do século XX, quando o país passa de uma base primária exportadora para uma base urbana industrial. Sobre a influência da Revolução Bolchevique, o período é marcado por lutas do nascente operariado brasileiro e pela estruturação dos partidos de esquerda, que se voltam para a organização dos trabalhadores do campo. Devido à grande expansão da agricultura familiar, geraram vários conflitos políticos. No movimento de organização dos camponeses, surgem as ligas camponesas, que defendiam a extensão dos direitos trabalhistas ao campo e principalmente a reforma agrária. Embora a sociedade tenha cada vez mais tido claras evidências do papel estratégico da agricultura familiar no combate à fome e à miséria, sua contribuição é fundamental para garantir a soberania alimentar do país e promover a implantação de um novo modelo de desenvolvimento. E é bem claro que a agricultura familiar é alicerçada em princípios que estabelecem uma relação harmoniosa do homem com o meio ambiente, para que ele possa retirar o sustento da terra sem que para isso tenha que acabar com os recursos naturais. E é bem visto que a agricultura é uma atividade dependente da natureza, sem condições adequadas do solo, clima, água, enfim, condições climáticas favoráveis, a base da agricultura deixa de existir. Além disso, há o trabalho da família, um terceiro fator que geralmente é um fator limitante para os agricultores familiares. Pela estrutura agrária e da política agrícola, na maioria dos países, o acesso ao crédito e ao capital. A forma como os agricultores têm conseguido acesso ao capital tem os colocado numa condição de dependência
conveniência capitalista. A agricultura familiar é algo que dá tão certo devido à sua grande cooperação. E a cooperação sempre existiu na história da humanidade, e sem ela o homem jamais poderia ter chegado aonde chegou. Esta prática ocorre nas mais diversas sociedades, sejam elas primitivas ou modernas. Existem significativas experiências de cooperação em todas as culturas e em todas as épocas. Sabemos que a natureza atua como um sistema, onde cada unidade precisa da outra para constituir um todo. Os seres humanos também fazem parte dessa natureza e necessitam um dos outros para sua sobrevivência e formação desse todo integrado. A agricultura familiar vem crescendo muito no Brasil e no mundo também, acarretando que grandes indústrias começassem a explorar esses pequenos grupos de cooperativas. Em Moçambique, por exemplo, com o grande aumento das exportações, houve meio que uma quebra nestes pequenos grupos de agricultores familiares. Devido a essa baixa renda, os agricultores tiveram que vender as suas terras, e com isso acarretou a perca de extensão rural e de produção. Os agricultores tiveram que vender os seus produtos mais baratos e as indústrias lucraram em cima disso. Portanto, foi dado como uma violação aos direitos humanos, pois os agricultores de Moçambique trabalhavam muito e recebiam pouco pelo seu trabalho. Outro exemplo de violação que acontece aos direitos humanos é dado no Brasil. Em alguns grupos de agricultores familiares, os pais colocam seus filhos ainda pequenos para ajudarem na grande produção. Em alguns casos, as crianças faltam até na escola para ajudarem na produção ou muitas vezes nem vão à escola. Realizam trabalho manual e até de grande porte. Neste gráfico, podemos observar que a agricultura familiar vem crescendo ao decorrer dos anos. E o que antigamente era só uma pequena produção, hoje em dia, nos dias atuais, vem crescendo de forma bem produtiva. E há vários dados no site do Pronaf que comprovam isso. Neste outro gráfico, podemos observar que grandes produtos que os brasileiros consomem no seu dia a dia são produzidos por agricultores familiares, e que é de suma importância para a agricultura brasileira.